people! Bem-vindos a mais uma aula. Na última aula, nós vimos o Simple Present Affirmative. Hoje nós vamos fazer os exercícios do Simple Present Affirmative. Vamos praticar em frases. Vem comigo, vai ser bem legal. Vamos lá já começar. Vamos então montar as frases no Simple Present Afirmativa, usando outros verbos que não são o be. Ok? Vamos lá. Number 1. He go to school every day. He, terceira pessoa. Então, o que a gente tem que fazer aqui? Conjugar o go. Como vai ficar o go? Com o E e o S, porque termina em O, correto? Então, a frase fica, he goes to school every day. Maravilha, vamos para o number 2. Number 2, primeira pessoa, I. Vai mudar o verbo, então vai ficar igual, né? I like swimming. Number 3, vamos dar uma olhada aqui. É you, segunda pessoa, também não vai mudar nada. Beleza, então o verbo fica igual, a frase vai ficar exatamente como está aqui. You play badminton on Saturdays. Number 4. The class begin at 9 a.m. The class. Aqui o sujeito é the class. O que é the class? A aula. A aula não é uma pessoa, é uma aula, é singular, então é a terceira pessoa do singular. A gente vai fazer com o verbo begin aqui, a gente vai colocar um S nele aqui. Então fica the class begins at 9 a.m. Number 5. They. Plural, não vai mudar nem nada o verbo go aqui, ok? Então vamos lá. They sometimes go to the cinema. Number 6, she. Opa, she, terceira pessoa. Lembram? Terceira pessoa do singular, que a gente tem que fazer com o verbo colocar um S. É o verbo love. Vamos colocar um S no final, fica loves. Então, como fica a frase? She loves chocolate. Ok? Simples assim. Number 7, we. Plural. Não precisa fazer nada, o verbo não vai mudar aqui. Então, fica we study French. Number 8. They, também plural, o verbo não muda, então vai ficar exatamente como está aqui. They live in London. Number 9, he, terceira pessoa, a gente vai fazer o quê? Colocar um S no verbo. Então fica como? He works in a restaurant. Number 10, Lucy. Lucy é uma pessoa só na frase, terceira pessoa do singular. A gente vai fazer com o verbo, colocar um S aqui também. Então fica, Lucy plays the guitar. Number 11, we, plural. O verbo não vai mudar, já temos todas as palavras da frase, então fica exatamente como está aqui, né? We cook every day. Number 12, he, terceira pessoa, de novo, o que a gente faz? Coloca um S no verbo. Então, vamos lá. Tá como? He cleans the house at the weekends. Number 13, I, primeira pessoa, não muda nada, então só vamos usar as palavras que estão aqui. Como, então? I like reading detective stories. Number 14, you, segunda pessoa, também não vai mudar nada. Então, como fica? You come from France. Number 15, John and David. David, terceira pessoa. John, terceira pessoa, se estiverem sozinhos na frase. Temos os dois na frase. Temos o John e temos o David. Então, como tem os dois na frase, é plural. Então, o verbo não vai mudar. Então, o go aqui, ele fica igualzinho, não muda. Então, como vai ficar a frase? John and David often go to restaurants. Number 16. Suzy é uma pessoa só, então é terceira pessoa do singular. Então, a gente vai fazer o quê? Mudar o verbo study. Colocar um S só? Não, se lembra na outra aula, a gente tem que colocar um I, um E e um S no final do study, porque ele tem uma consoante antes do Y. Então, como vai ficar a frase? Suzy studies English every night. O studies, como nós falamos, com o I, o E e o S no final. Porque é um verbo que termina em Y e tem uma consoante antes do Y. Number 17, the train. The train é um trem. Um trem não é uma pessoa, é um trem só. It, terceira pessoa do singular. O que vamos fazer? Mudar, colocar o S no verbo leave. Como vai ficar? The train leaves at 6 p.m. Number 18, we, plural, nada muda. Então, como fica a frase? We go to the park on Sundays. Number 19, he, terceira pessoa do singular. Então, colocamos o S no verbo. Então, como vai ficar a frase? He likes taking photographs. Number 20, the moon. The moon, a lua. Estamos falando de uma coisa que não é uma pessoa. A lua. Tem quantas luas? Uma lua só. Então, terceira pessoa do singular. Colocar o S no verbo. Qual é o verbo? É o go.
termina em O, então temos que fazer o quê? Colocar o E e o S no final do verbo. Como vai ficar a frase, então? The moon goes round the earth. Como falamos aqui, como go termina em O, colocamos um E e um S no final do verbo. Então, muito fácil até aí. O que a gente está fazendo? Conjugando o verbo na terceira pessoa do singular, porque só se conjuga na terceira pessoa do singular no simple present. Quando não precisa conjugar, a gente só vai usar as palavras que estão entre parênteses e montar a frase. Muito fácil. Vamos fazer mais algumas para a gente reforçar isso aí. Vamos olhar aqui. Então, number one. We often watch TV. We plural não muda nada, fica com uma frase. We often watch TV. Number two, I, primeira pessoa, também não vai mudar nada. Então, fica com uma frase. I hate mushrooms. Number three, terceira pessoa do singular, o she. Então, vamos fazer o quê? Colocar um S no verbo. O verbo é o visit. Como vai ficar a frase? She visits her grandmother every Christmas. Number four, they, plural, nada muda. Como fica a frase, então? They use the internet every evening. Number five, you, segunda pessoa do singular. Não muda nada também. Então, como fica a frase? You often go swimming. Number six, John. John, só tem uma pessoa na frase, terceira pessoa do singular. Vamos fazer o quê? Colocar o S no verbo. Qual é o verbo da frase? É o hate. Como vai ficar a frase? John hates waiting for the bus. Number seven, Lucy and Jill. Lucy seria a terceira pessoa, Jill também, se tivesse ou um ou outro na frase. Como tem os dois, é plural, temos duas pessoas, então nada muda. Lucy and Jill want to go out tonight. Number eight, I, primeira pessoa, nada muda. I usually stay at home on Fridays. Number nine, he, terceira pessoa, vamos colocar o S no verbo. Qual é o verbo da frase? É o verbo love. Colocar o S nele, como vai ficar a frase? He loves driving fast cars. Number 10, they, plural, nada muda, como fica a frase? They often have parties. Number 11, she, terceira pessoa do singular, vamos então colocar um S no verbo que é o take. Como fica a frase? She takes a piano lesson every Monday. Number 12, we, plural, nada muda. We like watching French films. Number 13, you, segunda pessoa, também nada muda. You go to bed very early. Number 14, I, primeira pessoa, também nada muda. I always eat breakfast. Number 15, they, plural, também não vai mudar nada. They often arrive late. Number 16, he, terceira pessoa singular. Vamos colocar o S no verbo que é o live. Como vai ficar? He lives in Beijing. Number 17, David. David, uma pessoa na frase, terceira pessoa do singular. Então, colocamos S no verbo. Como vai ficar? David works in a school. Number 18, she, terceira pessoa do singular também. Então, vamos colocar o S no verbo, que é o read. Vai ficar? She reads a lot of movies. Number 19, the queen. The queen, a rainha. Temos quantas rainhas na frase? Uma só. Então, também é terceira pessoa do singular. Vamos colocar o S no verbo. O verbo é o like. The queen likes her dog. And number 20, I, primeira pessoa, não muda nada. I cook almost every night. Estes foram nossos exercícios, muito simples. Lembrando, no Simple Present, a gente só precisa conjugar na terceira pessoa do singular. Se não for a terceira pessoa do singular, nada muda, os verbos ficam todos iguais. Então, é bem fácil. Se não viu a última aula, é importante, volta lá e vê que a gente tem toda a explicação de como funciona o Simple Present e todas as variações nos verbos na terceira pessoa. Porque nem sempre você só adiciona o S, né? Termina em O, você coloca o E e o S. Termina em Y, que é precedido de uma consoante, que tem que colocar o I e S, retira o Y. É importante. Na próxima aula, nós vamos começar a ver o Simple Present na negativa. É extremamente importante. Então, estudem e espero vocês na próxima aula.